Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nosso programa de análise de benchmarks Ficube. Chamo Alan, hoje é dia 2 de fevereiro, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá pessoal, então o Ibov fez aí a movimentação de alta, deixou uma máxima ali próximo dos 186.300 ali, né? Faz um movimento de correção, né, nos últimos 2 dias, né, então na quinta e na sexta-feira não abriu o mercado à vista ainda, né, no dia de hoje, então vamos aguardar. Eu entendo que curtíssimo prazo ele teria aqui um primeiro ponto no 178.800, 179 mil, tá? Então fiquem atentos que no movimento de mais curto prazo é uma região que ele pode segurar, a linha verde ali, muitas vezes ele pode ir lá, deixa um pavio, depois tenta mais uma vez testar esse topo, tá? Mas, né, não descarto também a possibilidade dele desenhar algo parecido com isso. E aí o próximo ponto de compra é lá na região dos 166 mil, tá? Então mesmo que o mercado faça uma correção até 166 mil, entendo que naquela região vai ser um ponto para se pensar nas compras, tá? O ponto é o seguinte, para quem já está comprado, caso ele segure aí no curto prazo, na primeira linha verde, na região dos 178.900, 179 mil, venha para testar topo, não faça um novo topo, depois vem perdendo ali um fundinho anterior que ele pode marcar ali no movimento mais curtinho, aí a gente entende que ele pode sim desenhar uma movimentação de correção ali até próxima à região de 166, 167 mil, para dar uma nova oportunidade mais para frente, tá? Então, mercado ainda é um mercado comprador, mercado de alta, só que correções aí podem acontecer, né, nos próximos dias. Então fica de olho. O primeiro ponto que eu ficaria atento aí no movimento de mais curto prazo seria perto aí dos 179, 178.800, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do dólar. Vamos lá, pessoal. Como eu não estou conseguindo ver o dólar no gráfico web, então eu trouxe aqui o Profit Chart, tá? Com os indicadores Ficube. Bem, vamos lá. Dólar, né? Aqui é o gráfico diário. Vamos colocar no semanal. Bem, dá para perceber que pelo semanal o dólar perdeu um ponto importante, que era essa região de fundos ali de setembro de 23, né? Então ele foi lá, tocou, fez repique, voltou para testar e quando ele testou ele perdeu, ok? O dólar está no movimento de topos e fundos descendentes, tá? E eu começo a ver a possibilidade do dólar buscar essa região de 2019, hein, pessoal? Então fiquem atentos, já pensou o dólar próximo dos R$ 5, né? Então 5,04, então podendo ali dar continuidade na movimentação de queda. Então dólar bem pesado. É claro, depois de ter feito aí com a nova mínima, natural que ele faça um repique, tá? Então uma correção nos próximos dias é algo que eu entendo que pode sim acontecer. Só que no momento eu vejo que é mais uma correção para depois voltar a cair, tá? Eu começo a ver a possibilidade desse dólar tentar buscar ali próximo dos R$ 5,04, né? Mais ou menos onde está essa linha verde. É exatamente aí, 5,04. Então, olha, dólar bem fraco mesmo ali, movimento pesado ali na queda, né? Bem pesado aí o dólar. E no momento está sugerindo ainda continuação de queda, tá? Então aqui o gráfico diário, ele já está numa linha vermelha, né? Entendo que ele ainda pode voltar um pouquinho mais, mas correções, oportunidade para venda, tá? Olha o ROC, né? Todos os ROCs abaixo de zero, então está indicando ainda que esse movimento de queda do dólar não acabou, tá ok? Então fiquem atentos porque o dólar no momento eu vejo ele como mais provável seguir na movimentação de queda. Quando eu vou para o intraday, para olhar ali para quem faz mais movimentação no day trade, né? Então vamos lá, pessoal. Dólar fez um movimento de repique, olha, tá numa região de resistência, tá? Eu gosto mais dessa região, pensando no movimento de curto prazo, mas para venda, pelo menos para o dólar voltar aqui perto dos 250, tá? 250, testar essas mimas, né? A única coisa que eu ficaria de olho ali é caso o dólar venha para testar esses fundos, venha para testar aqui as mimas como suporte, né? Reparo que as mimas começam a aparecer aqui como suporte. Se esse dólar volta para testar essa região, por aqui ele começa a formar um pivôzinho para cima, repara que ele marca aqui um fundo mais alto que o anterior, um topinho mais alto que o anterior, e isso pode fazer um movimento ali de alta no dólar, né? E aí o próximo ponto de parada vai ser entre a região dos 5,32,5, né? Então mais ou menos esse topinho aí que eu marquei. Quem sabe até mesmo tentando voltar próximo dos 5,40, que é aquela região de resistência que nós marcamos pelo diário, tá? Então no momento eu vejo um dólar mais para baixo, pelo menos para voltar aqui próximo dos 5,25. E chegando lá, tome cuidado, porque a partir daquele ponto ele pode sim começar a dar uma segurada no preço do dólar, tá? Então, dólar por enquanto mais interessante para baixo. Vamos dar uma olhada no gráfico do mini índice. Então, deixa eu só pegar aqui o gráfico do mini índice. Bem, mini índice na tela. Bem, pessoal, mini índice ele então fez uma movimentação de alta, renovou o topo lá no 178.800, faz movimento de correção, tá testando a primeira linha verde, já começa a tentar ali um movimento de reação no dia de hoje, tá?
Entendo que pode ter correção no índice até a região dos 169.600, que ainda assim é uma região mais interessante para compra, tá? Então mesmo que o índice volte para cá, ainda vejo como uma região mais interessante para compra, tá? Então é isso, pelo gráfico diário, movimento de topos e fundos ascendentes, ele tem um alvo pela linha verde no 194.500, né? Então ainda poderemos ver, até mesmo aqui, tá testando a primeira linha verde, esse índice já pode formar o pivô e tentar buscar lá o próximo alvo na próxima linha verde, tá ok? Então de qualquer forma, índice para cima, já vem para testar a primeira linha verde, começa a demonstrar uma certa reação, os rocks todos acima de zero, todos alinhadinhos ali numa tendência de alta, então sugere ainda pelo gráfico diário continuação da movimentação de alta. Quando eu vou para o intradiário, né, olha ali um gráfico de 60 minutos, depois o gráfico menor, então o índice ele fez um movimento de correção, veio testar aqui a mínima 72, teve essa região desses topinhos ali que ele marcou no dia 26, né, apesar de o pavio ter ficado um pouco mais para cima, ele veio testar aqui essa região dos 181 e 200, já começa a segurar. Se ele começar a fechar para cima, pessoal, do 180, se ele voltar para cima do 183, tendo que o alvo do índice seria ali o 184.700, podendo até mesmo ir lá para testar os topos novamente no 188. É claro que talvez não para hoje, tá? Mas para os próximos dias aí. Mas de qualquer forma, índice respeitando bem uma região de suporte pelo gráfico de 60 minutos. Deixa eu ver os 15 minutos. 15 minutos já deu uma esticadinha, tá? Ele precisa trabalhar para cima desse 183 aí para continuar interessante. Inclusive, se ele rompe para cima do 183, faz um pullback e forma um pivôzinho, eu entendo que aqui pode ser uma oportunidade ali para quem acredita numa compra do índice. E o alvo eu colocaria próximo dessa região aqui do 185 e 100, tá? E aí, ó, repara que o 185 e 100 vai coincidir aí com a região da mínima, né? Ponto de resistência onde ele pode bater cabeça e se falhar e volta tudo de novo. Por outro lado, se rompido, né, que é a leitura inicial que a gente fez ali pelos 60 minutos, volta para testar os topos anteriores, tá? Então, no momento eu vejo um índice mais para cima, é que comprar aqui fica um pouco mais arriscado pelo fato dele já estar no topinho anterior dos 15 minutos, tá? Então ele está testando aqui esse topinho que ele deixou ali na sexta-feira, né? Esse último topinho que ele deixou aqui na sexta-feira, por volta das 16 horas mais ou menos. Então toma cuidado que é um ponto de dificuldade, mas se ele trabalhar para cima dele, próximo alvo na faixa dos 185 e 100, 185 mil, beleza? Então, índice por enquanto para cima, só fiquem atentos que ele precisa trabalhar para cima dessa região aqui dos 182.800, 183 mil. Então é isso daí, agora vamos falar do gráfico do Bitcoin. Então deixa eu pegar aqui o Bitcoin. Vamos lá, pessoal, o Bitcoin na tela, tá? Vou pegar aqui o gráfico semanal. Olha, eu havia feito até uma projeção na semana passada que o Bitcoin tá ficando feio, né? Eu chamei a atenção na sexta-feira, quinta-feira, que ele tava fechando abaixo dos 86 mil. E aí eu chamei a atenção que ele poderia voltar entre 78 a 74 mil dólares, tá? Testar esses fundinhos aqui de março. Bem, o final de semana foi bem pesado para o Bitcoin, sexta-feira também foi bem pesada ali. E ele veio testar justamente essa região, né? Então ele chegou ali próximo de 75 mil, 74.800 e já começa a demonstrar uma certa reação. Bem, é uma região de fundo anterior, é uma região de suporte pela mínima 144. É claro que ele ainda pode seguir caindo, mas aqui no movimento de curtíssimo prazo, eu entendo que pode sim ter um movimento de repique aí. É para retomar para onde, né? Qual seria o ponto ali que ele tende a parar? Olha, eu acho que ele pode voltar para os 80.700 até a região dos 84, tá? Bem, entre 80.700 e 81 mil já é um ponto que pelo gráfico diário eu ficaria atento, porque se ele começar a falhar, supondo que ele corrija aí nos próximos dias, faça algo parecido, começa a apontar para baixo, cuidado, porque aí ele tende a dar outra pernada para baixo e pela projeção, né, que a gente fez ali pelo gráfico semanal, ele pode buscar, olha, ele pode buscar 62 a 52 mil, tá? Então, enquanto ele não montar aí um desenho ali, né, uma formação gráfica que dê ali uma sugestão de reversão dessa movimentação de queda, nem que seja no gráfico diário, cuidado aí com as compras, se for comprar, compra a posição menor, tenta comprar em uma região pouco mais interessante ali de suporte, né? Não vai comprar quando o preço já começa a subir, porque muitas vezes na tendência de alta, quando ele começa a iniciar a movimentação de alta, é quando ele está fazendo aquele movimento de repique para retornar a cair, né? E aí você pode acabar ficando preso justamente no topo do repique, tá? Então tome esse cuidado. Então é isso, pessoal. É uma região que vender aqui eu não vendo, tá? Se for para tentar alguma coisa, tentaria uma compra pelo risco para pegar um movimento de curtíssimo prazo,
até os 81, quem sabe ali, se o mercado animar até os 84, né, vai depender muito do que vai acontecer. E por outro lado, se ele perder aí os fundos aí nos 74 mil, tem que sair da operação, porque ele pode buscar 62 a 52 mil. É bem pesado, né? Bem pesado aí o Bitcoin. Tem uma região importante aqui também no 62, tá? 62 não, é 72, né? 70 mil, tá? Essa região de topos aqui que ele deixou em abril de 24. Então é um ponto também que eu monitoro, tá? Eu fico atento justamente nesta região. Então, quem sabe ali é um ponto onde o Bitcoin ainda venha para testar se ele der sequência aí para baixo do 74, tá? Mas de qualquer forma, Bitcoin para baixo. Ponto importante, está numa região de fundo anterior, poderemos ter um repique. Acredito que se houver esse repique é para voltar a cair depois, tá? Não vejo o Bitcoin revertendo. Pode acontecer, mas no momento não é o cenário que eu vejo ali como principal, como mais provável. Mais provável é corrigir para depois voltar a cair. E aí, se voltar a cair, tem alvos aí entre 70 mil, né? 70, 72, até essa região de 62 mil aí pela projeção. Beleza? Então, vamos seguir acompanhando aí. E para finalizar, vamos falar do S&P 500. Vamos lá, S&P 500, pessoal. S&P 500 renovou máxima histórica, 7.000, rompeu a região dos 920 e agora está testando justamente esta região. Para quem está comprado, para quem acredita na continuação da tendência, é importante que o S&P 500 forme um pivôzinho por aqui e já retome a movimentação de alta. Por outro lado, se ele começar a fechar para baixo dos 920, fiquem atentos porque ele testa de novo aqui a região dos 820 com suporte. E ali é um ponto que não pode ser perdido. Se for perdido, ele começa a abrir alvos até a região dos 550. E aí a gente pode ver uma movimentação mais pesada ali no mercado americano, tá? Então, por enquanto, para cima, né? Entre 920 e 820, o S&P 500, a ideia é que ele segure, né? E retome a movimentação de alta. Caso ele perca os 820, cuidado aí, porque a gente pode ter uma aceleração nessa movimentação de queda no mercado americano. Beleza? Bem, pessoal, então é isso. Vou encerrando por aqui. Desejo para todos uma excelente semana. E amanhã a gente está de volta aí para ver qual foi o comportamento do mercado aí, né? E a fazer a projeção ali para o dia, tá ok? Mais tarde aí às 16 horas temos nosso programa de cripto, né? Então para quem quiser acompanhar, só entrar às 16 horas aí no YouTube. Abraço a todos, até mais tarde. Tchau, tchau.